Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História, tá bom? Aqui é o módulo 10, eu vou finalizar o módulo 10, isso, tá? Eu sei que na aula passada teve um em casa, sei muito bem disso. Aqui, o módulo 10, em sua maioria, ele é Guerra Fria, só que ele também trata da segunda parte aí do governo do Getúlio Vargas. Por isso, então, turminha, eu vou finalizar o módulo 10 entre hoje e segunda-feira, em 2 aulas, tá? E é tema da sua prova. Tudo bem? Da sua prova mensal. Que delícia! É isso mesmo. Então, bora lá. Para eu entender, né? Para eu conseguir entender essa estrutura, tá? Entender o governo Vargas. O governo Vargas, pela primeira vez, em 1950, pela primeira vez, Vargas, ele é eleito por voto direto, pela primeira vez. Se você for lembrar lá na Revolução de 30, ele deu, né, tirou Washington Luiz do governo, assumiu o governo provisório. Nesse governo provisório, as eleições foram indiretas, quando finalmente teve uma Constituição, tá, a formação de um Congresso, as eleições foram indiretas, Getúlio venceu. Em 38 iam ter eleições, mas aí o Getúlio Vargas implementou uma ditadura, que foi a ditadura do Estado Novo. Então, se propagou mais ainda no poder. Então, a propagação do Getúlio Vargas de 30 a 45 não foi através do voto. Foi através de um golpe militar, através de toda a estrutura das Forças Armadas para mantê-lo no governo, para mantê-lo no poder. Só que em 50 vai ser diferente. E, obviamente, o panorama também vai ser diferente. O que acontece no governo democrático? Ai, meu Deus. Perdão. Bem, o que acontece no governo democrático? Como que funciona o governo democrático? Bem, vamos lá. No próximo slide você vai ter a foto da capital do Brasil, tudo bem? Todo mundo sabe a capital do Brasil, né? Obviamente, tá aí. Beleza? Isso aí, tá aí, a capital do Brasil. Qual é a capital do Brasil, gente? Qual é a capital do Brasil, gente? Brasília. A resposta é, depende. Como assim, professor? Depende. Depende. Depende de qual época que eu estou falando. Em 1950, a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Tá? Isso aí. Começa Salvador, né? Aí Rio de Janeiro já foi capital da colônia, né? E ficou a capital da República até 1960, quando Brasília foi construída. Nesse período aqui, não existe Brasília ainda, tudo bem? Aí você tem o Congresso Nacional, o antigo Congresso Nacional, em que você tinha a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Vereadores. Aqui, o Palácio Tiradentes, é uma foto atual, tá? Esse banner aqui que você vê na frente, aqui é uma foto atual. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Como funciona um governo democrático? Qual que é a carta mais importante? Qual que é a carta mais importante de uma democracia? De um governo democrático? Qual que é o documento mais importante de um governo democrático? Esperando a resposta de vocês. Ou todo mundo falar o seguinte ali, né, no chat. Senhor, não sei. Aí eu respondo. Temos um participante aqui. Isso aí mesmo, a Constituição. A Constituição, ela é o documento mais importante. Por que ela é o documento mais importante, a Constituição? Alguém sabe me dizer? Por que ela é mais importante? Por que a Constituição é o documento mais importante? Porque é onde garante os direitos, professor? É a garantidora das regras, normas. E lá você tem vários direitos dentro da nossa Constituição. Se você abre, né? Se você... Isso aí, Júlia. Porque é a Constituição que o presidente deve seguir. Não só o presidente, todo mundo. A Constituição, ela é soberana porque ela foi uma carta escrita pelos representantes do povo, pelos representantes da Assembleia Constituinte, certo? Então você tem, né, o governo, só que o governo, ele é sustentado, obviamente, você tem a Constituição que garante que aquele governante fique por 4 anos, ou, enfim, tem o sistema de impeachment,
e assim por diante. Mas é a Constituição, então, que garante o governo, né, que ele é rotativo, né, de 4 em 4 anos, e o Congresso também é rotativo, né, você tem a mudança de senadores e deputados a cada 4 anos também, certo? Então, maravilha, o governo é assim que funciona. Você tem a Constituição, você respeita a Carta Constitucional, e aí ele funciona, né? É assim. É assim? É? Alice, acorda, Alice. O mundo é mau, certo? Alice no País das Maravilhas, tudo bem? Alice, acorda. O mundo é mau. O que eu quero dizer com isso? Que, turminha, existe, beleza, no papel é assim que funciona. Você tem as leis, as regras, os direitos que o governo, que o Senado, que os deputados, que o STF, todo mundo tem que seguir. E aí todo mundo é lindo, flores, maravilha, né? Bem, alguém falar isso no Brasil hoje, a pessoa ela estava numa bolha, né? Ela estava num buraco desde 2013, né? Desde 2013 essa pessoa está numa bolha, num buraco, e ela saiu agora e está falando isso para vocês, né? Dizer que é assim que funciona. Óbvio que não é assim, né? No papel é assim, mas na prática, o que nós temos? Forças de influência. Eu tenho forças de influência que acabam, obviamente, é aquela coisa, né? Tá na lei? Tá na lei. Mas, né? Tipo, deixa eu me esconder, né? Tá na lei? Tá na lei, mas, né? Você tem essas forças de influência. E quando a gente fala força de influência, as coisas elas não são frias, né? Tipo, tá aqui, ó. Se é assim, ponto, acabou. Pão, pão, queijo, queijo. Né? Preto no branco. É assim, ponto, acabou. Não, não é bem assim. Principalmente em política. Né? Política você tem forças, muitas forças que acabam interferindo nas decisões políticas, nas decisões do Congresso, do presidente e dos juízes da Suprema Corte. Que influências são essas? Alguém pode me dizer? Que grupos sociais conseguem fazer pressão para o governo a executar ou não executar certas coisas? Qualquer governo. São 4, né? Podem perceber, são 4 setinhas. Quem é dentro da sociedade? Quais são os setores que têm essa grande influência no governo? Opa! Quando eu faço essa carinha fofa, assim, tipo, é quando eu espero vocês participarem. Aí tem alguém já respondendo no bate-papo. Militares, muito bem, militares estão aqui entre os 4. Beleza, faltam 3. Militares é uma força. Outra, trabalhadores. Boa, boa, Pedro Gabriel. Só que os trabalhadores aqui eu coloquei como povo. Tá certo. Militares, o povo, né? Os trabalhadores, que mais? Faltam 2. Militares, trabalhadores. Parlamentares? Oi? Os parlamentares? Não, ele sofre influências dos militares e dos trabalhadores. Quem mais? Burguesia. Bem, a burguesia aqui você pode colocar, Dudinha, como a elite econômica. A elite econômica. A elite econômica faz pressão, né? A elite econômica do país. Óbvio, né? Os caras, eles têm o total de banqueiros, donos de terra, grandes empresas, fazem pressão no governo. Tipo, bem, eu quero o teu país, entendeu? Meio que assim, quase. Então você tem militares, o povo e essa elite econômica. Tá, eles não querem um país, mas são geradores de emprego. Às vezes eles fazem pressão para o governo oferecer benefícios, então benefícios em relação aos impostos, enfim. Beleza. Falta um, então. Eu tenho já a elite, tenho militares, tenho o povo, falta o quarto. Esse é um pouco difícil. Tem mais, professor? Tem. Já tem o povo, já tem a elite econômica, já tem os militares. Falta um. Falta um que é fundamental. O clero? Não, a igreja num governo influência. Claro, hoje, né, principalmente as igrejas neopentecostais, né, elas têm no governo, mas no Estado laico, né, no Estado laico de verdade, assim, certo? Essa Globo, a mídia, tá ok? A Globo mente, a Folha de São Paulo, tá ok? Fake. A imprensa?
Imprensa. Já colocaram aqui, já a picareta no bate-papo. A imprensa. Essas são... Alguém fez um risquinho sem querer aqui, ó. Tira o risquinho. Essas são as... Obrigado. Essas são as... Ah, gostou da imitação, Matheus? Muito obrigado. Tá? Alguém gostou da minha imitação do Bolsonaro, tá ok? Um dia essa questão aí... O Adnet é muito bom, né? Quem acompanha o Adnet, ele é ótimo. Ele é fantástico. Enfim. Tá aí, então, as 4 forças. A elite, o povo, os militares e a imprensa. A imprensa que joga na população as informações, enfim, para derrubar um presidente, para manter um presidente, para você ficar em casa, para você não ficar em casa, enfim. Você tem, então, essas forças, né? Essas forças que, e muitas vezes... que delícia, hein, João? Que maravilha, hein? Essa touquinha, deitadão, que... Fechou o vídeo. A câmera, do nada. Que delícia, hein? Ver uma aula de história assim. Que maravilha, hein? Tá certo, tá aprendendo demais. Tá anotando tudo? Tá. Ai, ai. Professor, você não faria a mesma coisa? Eu não. Enfim, segue. Então essas forças que vão acabar influenciando o governo. Elite econômica, povo. Os militares eu coloquei na base de propósito. Aqui, os 3 eu coloquei aleatório. Elite, povo e imprensa. Mas os militares é a base, né? Eles, na teoria, deveriam sustentar, não deveriam ter lado político. Militar não pode ter lado político. Professor, mas por que militar não pode ter lado político? Militar da ativa? Não pode. Sim, ele é um cidadão. Quando ele tira a farda, sim, ele tem lado político, sem dúvida. Mas quando ele coloca a farda, policial militar, policial civil, cara da aeronáutica, da marinha, ele não tem lado político. Ele defende a Constituição. Ele defende o Estado democrático de direito. Ponto. E aí é problemático quando você tem militares, e eu não estou dando nenhum indireto para o governo atual. Sim, eles votam, Daniel. Eles devem votar, são cidadãos. Só que quando você está na ativa, isso é exército, principalmente. Quando você está no exército da ativa, eu acho que ele não vota. Quando ele é soldado, então ele tem porte de arma. Ele não vota. Eu acho. Mas a questão é, militar com partido é problemático. Porque, pela democracia, se um partido que o militar não gosta chega ao poder, se o exército tem as armas, ele pode tirar o governante que ele não gosta. Não pode? Quem é que tem tanque? Exército, helicóptero, míssil. Exército não, soldados. Quem é que tem? O exército. E ele tem lado político? Ele não pode ter lado político. Ele é garantidor da Constituição. Ele respeita o resultado das urnas, o que vier do povo. Ele, pessoalmente, pode gostar ou não pode gostar. Ele como indivíduo, ele como cidadão. Sim, isso todo mundo. Só que a partir do momento que ele é um militar e tem a arma na mão, ele é um garantidor do Estado democrático de direito. Você vai ver aqui que o negócio vai pegar fogo. Para finalizar, né, é assim que funciona, os partidos da época. Você tem o PTB, o PSD e a UDN. Eu coloquei o PSD porque ele é o, vamos dizer assim, né, é o centrão, né? É o centrão da época. Grandão, centrão, certo? O PTB está correspondente aí às cores. O PTB é um partido popular, defende os trabalhadores, trabalhadoras, o PTB tem esse símbolo popular. Já a UDN representa a elite. E representantes da elite e também da imprensa. Muitos da imprensa apoiam a UDN e você tem jornalistas que tornaram-se políticos da UDN. E aí será o grande embate entre UDN e PTB. Tá? PTB vai ser o partido do Getúlio Vargas. Tudo bem? Dúvidas até aqui? Alguém quer que eu repita alguma coisa? Tá claro? Tá claro, João? Tá claro, professor. Tá muito claro não, tá meio escuro aí onde você tá escurinho, uma touquinha, uma cobertinha, gostosa. Acabou a luz. Juliana, o Picareta, o PSD é o centrão. Eu coloquei o PSD porque, assim, vai que você acha em algum lugar.
Mas são os 3 principais partidos da época. Mas o foco aqui vai para o PTB e ao DN. O PSD, como eu falei, é o centrão. Tem de tudo. Beleza? Bem, quando o Vargas saiu, né, em 1945, você teve a eleição, né, de 1945, em que o Dutra, tá, ele venceu. Por que eu falo do governo Dutra? Porque ele se relaciona muito com a Guerra Fria, tá? O Dutra, ele é um candidato do PSD, tá? Um candidato do PSD. E tava uma disputa entre o PSD e a UDN. A UDN é muito forte em São Paulo. É aquele negócio, a UDN, né, paulista, São Paulo, querendo voltar ao governo, porque desde 30, então, ao fim da República Oligárquica, São Paulo até agora não voltou a governar. Teve de 30 a 45 Getúlio Vargas, um gaúcho. Maravilha, beleza. Eleições de 45. Aí São Paulo fala, beleza, vamos lá. Tá o Dutra e o candidato paulista chama Eduardo Brigadeiro. Os dois lá competindo assim, pau a pau. Sabe na boca de urna lá, aquelas pesquisas? A eleição é num domingo. Na sexta-feira, empate técnico entre Dutra e o representante de São Paulo, o Eduardo Brigadeiro. Empate técnico. Até que, no sábado, chegam para o Getúlio Vargas e perguntam, Getúlio, em quem o senhor vai votar? O Getúlio fala, o meu voto é em Dutra. Acabou. Já era. No domingo tem as eleições, na contagem de votos, você tem uma disparidade muito grande entre o Dutra e o Eduardo Brigadeiro. Quem foi esse desequilíbrio? Getúlio Vargas. Eu trato isso, galera, para mostrar para vocês que é o seguinte. Getúlio Vargas, ele sai, mesmo sendo um ditador, e isso é problemático, mesmo ele sendo um ditador, ele sai do governo ditatorial dele de boa com a população. Suave. Porque o cara garantiu leis trabalhistas, ele garantiu o direito das mulheres votarem. Então, ele, dentro das massas, ele é muito popular. Mas não se esqueça que ele é um ditador. E ele tem o título de mãe dos pobres, mas também pai dos ricos. Mas fato é que Getúlio ele tem uma grande popularidade. Não à toa que ele desequilibra as eleições do Dutra. O partido, no governo Dutra, e aí as influências da Guerra Fria, o Partido Comunista Brasileiro ele é fechado em 47, muito em conta, se você lembrar o que aconteceu em 47, a famosa política externa dos Estados Unidos, a famosa doutrina Truman. Tá? Então isso mostra para nós, de novo, aquela política em que anticomunismo e toda aquela perseguição que aconteceu. Charlie Chaplin, por exemplo, como a gente viu na aula de Guerra Fria, Charlie Chaplin teve que fugir dos Estados Unidos, certo? Então você vê aqui na prática a aplicação da doutrina Truman. Beleza? Bem, próximo slide, você tem ali as eleições de 1950, né? O Dutra vence em 45, assume em 46, certo? Tá aí, as eleições, aqui há algumas, né, as propagandas, né? Tá lá, Unidos pelo Povo, Getúlio Vargas, para deputado, Gurgel Amaral Valente, para vereador, José Bonifácio de Andrada, para presidente, Getúlio do PTB. Tá lá, Getúlio Vargas, PTB. O candidato de oposição contra o Getúlio, a UDN de novo, né? O Eduardo Brigadeiro vai tentar, né, vencer o Getúlio Vargas nas eleições. Tá. Professor, mas esse aqui é o Eduardo Brigadeiro, mas esse moço não é igual a esse moço, não. Não. Isso mesmo, são duas pessoas diferentes. Tá, professor, quem que é esse homem aqui, então? Esse homem de óculos aqui, esse que está em mais destaque no seu slide. Esse homem, o nome dele é Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele é um jornalista e político, né? Ele é um político da UDN. E ele é o arquirrival do getulismo, ele é um arquirrival do varguismo. Não tem como falar de Getúlio Vargas sem falar do Lacerda. Sabe aquela cão e gato, briga de cão e gato, o Batman e o Coringa, o Thanos e os Vingadores, sabe? Então, é o Getúlio Lacerda, beleza? Não tem... Os dois se odeiam,
tá? Os dois se odeiam. Getúlio Vargas odeia o Lacerda e o Lacerda quer que o Getúlio fica pistola, né? Bravo, ele fica inconformado de Getúlio Vargas, acusa ele de ditador, vai acabar com a democracia, enfim. Bem, dá para entender, acho que deu para entender, né? O ódio dos dois. Por que a UDN perde? Ela não é popular. A UDN ela não é popular, não é um partido popular, é um partido do povo, que consegue apoio das massas. Por que eu faço essa afirmação? Simplesmente, o Eduardo Brigadeiro, ele foi contra o salário mínimo, contra, é isso mesmo, o cara, ele votou, na hora de ele votar o salário mínimo, ele votou contra o salário mínimo. E ele é contra, ele é a favor, ele é a favor da liberdade contratual. O que é liberdade contratual? Que o Estado não tem que se envolver nas relações entre o patrão e o empregado. Né? Se você colocar o patrão e o empregado se relacionando, né, eles vão entrar num acordo e vai ser o melhor. O Estado não tem que intervir nas relações de trabalho, né? Não tem que intervir nas relações de trabalho, né? Porque o empregado ele tem totais condições de negociar com o patrão, principalmente em época de desemprego, em que está todo mundo aceitando qualquer tipo de salário, né? Então, assim, o cara defende, ele era contra o salário mínimo e ele era a favor da liberdade de contrato entre patrão e empregado. Então, você não tinha um salário mínimo e o patrão chegava e falava o seguinte, bem, você aceita o salário de quanto? Sabendo que você tem uma porrada de desempregado aí. Ah, você quer salário de 1.000? Entendi. Mas o outro lá quer 800, aceita trabalhar por 800. E um outro aceita trabalhar por 600. Um outro aceita trabalhar por 500. Isso é extremamente antipopular. Então tá aí a pegada aí do Eduardo Brigadeiro. E o Lacerda, ele vai ter uma grande influência, né? Além de ser da UDN e também ser contra o salário mínimo, contra a liberdade contratual, ele era dono de um jornal político e dono de um jornal. Eu nem preciso dizer, né, que o jornal que o Lacerda escreve, né, que ele é dono, na verdade, vai fazer uma oposição severa ao Getúlio Vargas. Olha a questão de forças, né? A imprensa, o Eduardo Brigadeiro, isso é interesse da elite, contra o salário mínimo e liberdade de contrato é o interesse da elite econômica, são as forças de influência dentro da política. E as diferentes propostas, né? O próximo slide você não precisa copiar, tudo bem? Só para mostrar para vocês as diferenças de propostas, tá bom? Tá aí. O nacionalismo econômico. O Vargas, ele é considerado nacionalista. Pronto. Escapou aí, né, o Daniel? De boa. Quais são as duas propostas? Vargas é um nacionalista, Lacerda é um liberal. Só que assim, aqui tem um termo pejorativo, que são os entreguistas. Bem, qual que é a lógica dos dois? O que o Vargas defende? Que o Estado, ele tem que se apropriar, ser dono dos meios estratégicos do país. O que eu quero dizer com isso? Transporte, siderurgia, extração de petróleo, tá aqui embaixo, telecomunicações. O Estado, ele tem que gerir essas coisas. Por quê? E são as coisas básicas. Qual é o argumento de um nacionalista, né? De um nacionalista econômico, aquele que defende o Estado na economia? Porque é o seguinte, transporte, petróleo, telecomunicação, eu colocar uma empresa privada mexer, por exemplo, com transporte, ele não vai pensar na qualidade do transporte, ele vai pensar em lucrar. Essa é a crítica que os nacionalistas fazem, né? De o Estado, da empresa privada interferir em empresas públicas. Porque ele não vai pensar no bem da população, ele vai pensar no lucro dele em primeiro lugar, e não na qualidade do serviço. Portanto... Professor, isso não seria o estatismo? Sim, o nacionalista ele defende, é um estatista, é um Estado na economia. Então ele defende o Estado na economia por isso. Ele critica o liberalismo por causa disso. Porque ele fala, o cara que pegar uma empresa pública, ele não vai pensar para o público, ele vai pensar para ele, para o lucro dele. Então não garante qualidade, não garante o benefício da população. Bem, qual é o argumento liberal? O argumento liberal fala o seguinte, o Estado tem que se afastar da economia porque o Estado é corrupto.
Porque o Estado se utiliza das empresas públicas para ser barganha política. Então, eu colocar uma empresa privada, né, eu privatizar uma empresa pública, garante eficiência. Porque ele vai pensar no lucro, obviamente. Então, ele vai pensar em eficiência, ele não vai pensar em apadrinhar, colocar não vai ter corrupção interna. Meio complicado esse argumento, mas enfim. O argumento do Estado ali também tem problemas também. Mas, enfim, tá aí as duas ideias, certo? Aí você escolhe o que você achar, o que você prefere. Tem situações que é importante privatizar, tem situações que não é caso a caso, tá bom? Isso eu posso garantir para você. Cuidado, nenhum é céu nem inferno, tá? Privatizar é ruim, depende. Estatizar é bom, depende. Beleza? Enfim, mas está aí o argumento dos dois, né? Está aí, né? O Lacerda, o governo não deveria intervir na economia, o desenvolvimento deveria apropriar-se das empresas privadas. Beleza? Tá claro os dois projetos, o nacionalista e o liberal? Sim? Qual que é a propaganda do nacionalista e qual que é a propaganda do liberal? O entreguista aqui é um xingamento. Tipo, você quer entregar o Brasil para o mundo exterior. Você quer entregar o Brasil para os Estados Unidos, quer entregar o Brasil para a Inglaterra, né? Enfim. Beleza? É um termo pejorativo. Tranquilo, gente? Dúvidas? Preciso repetir alguma coisa? Ficou alguma coisa? Os dois argumentos estão claros? Aquele que defende o Estado na economia e aquele que não, que é liberal, que não quer o Estado na economia. Daniel deu joinha. Eu não entendi por que entreguistas, professor. Entreguistas porque eles estão pegando empresas nacionais e vendendo para o exterior. Estão entregando as riquezas do Brasil para o exterior. Em vez do Brasil mesmo explorar, por exemplo, a empresa Vale do Rio Doce, que foi privatizada. Você tem uma empresa privada, agora não sei se a Vale é estrangeira, foi comprada com dinheiro estrangeiro, mas você tem uma empresa privada que cuida de uma principal reserva de minério do país. E não o Estado. O que me garante que a maneira que aquela empresa privada está lidando com o minério é benefício para o Brasil. Será que o Estado ali ele não ia utilizar daqueles recursos minerais 100% para ser proveitoso para a nação, para o Brasil? O liberal vai dizer o seguinte, cara, mas a Vale do Rio Doce ela era ineficiente porque você tinha corrupção interna, você tinha problemas internos lá. Era utilizada por interesses políticos, não por interesses econômicos. Aí o argumento liberal. Aí você tem duas visões, duas interpretações aí. Ficou claro? Ficou assim, professor. Sim? Tá bom, beleza. Bem, no final das contas, né? Quem vence as eleições? Qual que é o projeto que vence as eleições? O projeto varguista. Né? Tá aí, uma foto caricata aí do Getúlio Vargas fumando aí o seu charuto. Você tem a vitória de Vargas com 49% dos votos. Não existia segundo turno. A UDN, ela tenta anular as eleições. Está aqui, né, o mapa eleitoral. Né? O que está em vermelho é Vargas, o que está em laranjinha, só Minas Gerais, Piauí e Ceará votou na UDN, e o outro candidato, Cristiano Machado, do PSD, Acre, Pará, Maranhão e Amapá. Vargas vence com 49% dos votos. A UDN, ela tenta anular as eleições, por quê? Porque não teve mais de 50%. Hoje tem o segundo turno, né? Isso aqui agora seria segundo turno, não é? Não seria segundo turno? Quando o candidato no primeiro turno não atinge mais do que 50%, então 50% mais um voto, quando ele não atinge isso, vai para o segundo turno. Aqui você não tem no Brasil segundo turno. E a UDN tenta anular as eleições. Quem é que garante o Getúlio Vargas como presidente? O Exército. O Getúlio Vargas, aí o papel das Forças Armadas. Na nossa Constituição não tem segundo turno. Quem vence, quem tem maior quantidade de votos, vence. Então não tem essa. Vargas vai ter que assumir. Pronto, defendeu a Constituição. É o que está na Constituição de 45. É o que está escrito lá. Beleza. Certo ou errado? Beleza. Congresso? Muda. Agora, só porque você perdeu as eleições, você quer anular as eleições? Só porque você perdeu, né? O DN perde as eleições, quer anular a eleição do Vargas? Aí não, né? Isso aí se chama golpe. Bem, só que o Exército fica dividido, né? Entre nacionalistas e liberais. Você tem parte do Exército que apoia
as lógicas do Lacerda, na ideia liberal, e tem a parte do Exército que apoia o PTB, a ideia do Estado, né, interventor. Só que você está na Guerra Fria, né? Estado interventor, na verdade, turma, os Estados Unidos intervêm na economia, a Europa intervém na economia, todo mundo nesse período intervém na economia. Só que os militares, eles vão acabar, com o passar do tempo, se alinhando pró-Estados Unidos, cada vez mais. Portanto, a gente vai ver que os Estados Unidos fará oposição a Getúlio Vargas. E fará. Por que os Estados Unidos fará oposição a Getúlio Vargas? Getúlio Vargas, ele não quer o capital privado. Ele fala, eu não quero que, por exemplo, empresas dos Estados Unidos comprem a Petrobras, comprem as refinarias. Getúlio vai proteger a indústria nacional. Ele não vai vender todas as empresas estatais que criadas, empresas de hidrelétrica, empresas de petróleo. Getúlio fala, não, vai ficar nacionalizada, empresa estatal. Nós não vamos vender para os Estados Unidos e isso gera uma concorrência, né? A empresa estadunidense que quiser vir aqui para o Brasil vai ter que concorrer com a empresa estatal. E aí, na maioria das vezes, é uma concorrência desleal. Por quê? Porque enquanto a empresa privada pensa no lucro, a estatal não precisa de lucro. Ela precisa só não ter dívidas. Ela não precisa de lucro para manter o funcionamento. A lógica de uma empresa estatal é diferente de uma lógica de uma empresa privada. Por causa disso, então, os Estados Unidos, tá aí, né, a charge, né, os Estados Unidos tentando influenciar, tentando comprar as principais empresas de cada país, porque, por exemplo, se você compra, se você vende toda sua indústria para o capital estrangeiro, você depende, então, de quem? Dos estrangeiros. Tipo nós aqui, a gente não teve produção de máscara. A gente teve que comprar. Olha isso. A gente está dependendo, agora, o Brasil está criando vacina agora, mas vamos lá, sapato de enfermeiro não tem, depende do mercado externo. Então, assim, você tem uma importância, sim, sem dúvida, da indústria nacional e ela tem que ser incentivada, porque você não pode ficar dependendo dos outros, porque na hora que o cerco fecha, cada um vai olhar para si. Não vai ter um pensamento coletivo. Tipo os Estados Unidos, que comprou lá bilhões lá de vacinas, não comprou todas as vacinas, mas comprou grande parte. Não pensou lá, não, vou distribuir para os outros países. Quais são os países? Não, tudo para mim, quase tudo. Os Estados Unidos, então, para tentar prejudicar o Vargas, muda a sua forma de empréstimo. O que ele faz? Os empréstimos seriam feitos somente para investimentos privados e não estatais. O que Getúlio Vargas fazia, então? Getúlio Vargas pegava dinheiro emprestado dos Estados Unidos para investir nas empresas estatais, na Petrobras, por exemplo, na Eletrobras. Pegava dinheiro dos Estados Unidos para fortalecer a indústria nacional. E os Estados Unidos falam, mano, tá de sacanagem, né? Eu tô pegando dinheiro dos Estados Unidos, emprestando pro Vargas, para ele investir numa indústria que vai bloquear, vai me bloquear, isso os Estados Unidos falando, vai me bloquear, não vai me deixar interferir nas economias brasileiras, interferir no PIB brasileiro, nem ferrando. Então, os Estados Unidos fazem o seguinte, eu empresto dinheiro, mas só se você investir dinheiro na iniciativa privada, só isso. Olha o cerco se fechando, né? Os Estados Unidos tentando ter, obviamente, país imperialista, ter influências no seu continente. Você está em Guerra Fria, turma, não esqueça. Apoio dos Estados Unidos aos projetos liberais. Professor, eu acho que eu me perdi. Quando o Vargas tomou o poder, se tornou ditador, ele usou como argumento o risco do comunismo. Sim, agora ele apoia o partido que defende os trabalhadores, o que seria algo comunista. É isso? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, Picareta. É isso mesmo. Só que ele ainda não radicalizou. Calma, ele tem apoio dos trabalhadores, mas isso vai ser problemático, muito bem lembrado. Ele tá... Você vai entender. Beleza? Eu vou finalizar a aula com isso. Os Estados Unidos têm apoio dos projetos liberais. Portanto, e agora? Em quem Vargas vai se apoiar? Quem Vargas... Porque o exército está pró-Estados Unidos. Os Estados Unidos faz oposição ao Vargas. Os Estados Unidos faz oposição ao Vargas. E agora? O exército é pró-Estados Unidos. A imprensa pró-Estados Unidos. A elite pró-Estados Unidos. E agora? Quem sustenta Vargas?
Segunda-feira eu respondo. Picareta, você já sabe a resposta. Você mandou ali pra mim. Tchau. Não me xinga? Eu sei. Professor, só fala a resposta, professor. Só fala a resposta, por favor. Só isso que eu peço. Aqui, ó. Em quem Vargas irá se apoiar? Ele, ó, Chapolin. Tchau. Tchau. Eu mandei a resposta e não sei.